sozinho não estou contigo. E aí, irmãos, a graça e a paz. Hoje são 2 de setembro de 2023. Vamos estar dando início a mais um estudo, a mais um devocional, uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E nós estamos estudando o livro de Josué, hoje no capítulo 15, no versículo 16 adiante. Bom, e disse Calebe: ao que ferir Quiriate-Sefer e a tomar, eu darei a minha filha Axa por mulher. E tomou Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e lhe deu por sua mulher a filha Axa. E aconteceu que, quando a levava, ele a persuadiu que pedisse a seu pai terras para lavrar. E ela então desceu do seu jumento. E Calebe então lhe disse: o que é que tens? E ela respondeu: dá-me uma bênção, pois deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes que estão acima e estão abaixo. Bom, queridos, essa história aqui é bem curtinha na Bíblia, é uma passagem bem resumida, mas tem grande valor espiritual aqui que nós podemos aprender com Calebe, com Axa e com Otoniel. O primeiro princípio que eu vejo aqui é que Otoniel era um homem valente, um homem guerreiro, porque Calebe, ele lança um desafio, fala assim, olha, eu tenho uma terra para conquistar, mas eu preciso de um homem corajoso. E esse homem que for corajoso, eu vou dar minha filha por herança, por casamento, né? E a gente vê essa história também acontecendo lá na frente com o rei Davi. Quando o rei Davi foi enfrentar o gigante, também foi prometida a filha e terras, assim também como aconteceu com o Otoniel. Saul vai lá e promete a Davi a herança, só que Saul descumpre a promessa porque Saul ele teve inveja, né, de Davi ali, ele descumpriu. Mas Calebe não. Calebe, ele era um homem honrado, um homem fiel, um homem temente a Deus. E ele foi ali e prometeu ao homem valente que derrotasse aqueles inimigos que ele daria o casamento e lhe daria terras. E assim aconteceu com esse casal. Otoniel vai lá, venceu a batalha e Calebe foi e deu a terra para eles. Só que a terra que deram para esse casal foi uma terra que era um deserto, chamado deserto de Negueb. E nesse deserto tinha uma diferença muito grande, porque Axa, na hora que ela recebe aquele presente, ela não murmurou, ela não reclamou daquele lugar. Ela viu uma oportunidade de florescer no deserto. Ela viu uma oportunidade de trazer o melhor naquele lugar que, aos olhos de muito, parecia desagradável. Mas ela tinha conhecido a história toda do povo de Deus. Ela tinha visto o que seu povo, o que Deus tinha feito com aquele povo. E ela falou assim: olha, o mesmo Deus que fez no meu antepassado, que ajudou meu povo no deserto, eu também vou ficar com esse deserto porque eu sei que Deus vai me suprir. Né? Ela recebeu aquela terra. E hoje, trazendo uma aplicação para a nossa vida, a gente tem que olhar para dentro de nós se nós estamos insatisfeitos com a herança que Deus tem colocado na nossa vida, com as coisas, com os lugares, com pessoas que Deus tem permitido estar na nossa vida. Como é que está o nosso grau de satisfação? Porque a nossa satisfação, ela vai anunciar as bênçãos que Deus vai poder colocar ou não. Porque se nós não somos satisfeitos no pouco que Deus tem nos colocado ou na situação a qual Deus tem nos permitido passar, Deus não vai poder florescer na nossa vida. Por quê? Porque Deus quer ver a nossa gratidão. Como que nós reagiremos com determinadas coisas que ele colocar na nossa mão. Então ele vai nos dando porções pequenas e vai vendo qual que é o nosso comportamento. Se nós vamos ser murmuradores, como aquele povo que murmurava ali no deserto, ou se nós vamos ter um espírito de gratidão. E Axa, ela faz algo assim muito interessante. Ela estava no jumento, ela chega até no jumento ali para pedir o pai dela uma bênção, né? E quando você fala assim, em descer do cavalo, tem até uma expressão popular que fala caiu do cavalo. Quando a gente desce do cavalo, a gente abre mão da nossa arrogância, da nossa soberba, e a gente está ali diante de um pai para pedir uma bênção. E a Axia, ela faz isso, ela desce e ela vai pedir ao pai o quê? Ela fala assim, olha pai, eu já recebi essas terras e eu não quero ser ingrata contigo, mas eu preciso de águas. Eu preciso de águas para me manter nesse deserto. E assim Calebe fez com ela.
deu fontes de água tanto superiores quanto inferiores. E nessa história, queridos, Deus quer que a gente desça do nosso pedestal. Deus quer que a gente desça da nossa soberba e da nossa vaidade, que a gente chegue diante dele e mostre para ele aquilo que nós e que a gente venha pedir para ele. Não é mostrar, pedir para ele aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos para sobreviver, né? E aí, uma coisa bem interessante, uma história bem legal que a gente pode se comparar, essa história de Axe aqui, é aquela mulher samaritana de João 4, que ela está ali naquele processo de buscar água naquele poço, que era o poço de Jacó. E quando ela chega naquele poço, ela se depara com Jesus sentado naquele poço. Jesus estava ali aguardando aquela mulher. E era uma mulher, a Bíblia fala que ela era uma mulher rejeitada, uma mulher que tinha uma vida de exclusão social, né? Mas Jesus estava ali, Jesus foi ali para aquela mulher. Talvez aquela exclusão social era o deserto daquela mulher. E Jesus se apresenta para ela ali, senta no poço e pede para que ela lhe dê água para beber. E ela fala assim: olha, você sendo um judeu, como é que você pede água a um samaritano? E aí Jesus responde para ela: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher ao Senhor, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe respondeu e lhe disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenhas mais sede e não tenha que vir aqui tirá-la. E disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Então, queridos, Deus me trouxe aqui no Espírito uma comparação com Axa e essa mulher do poço. Porque Axa, ela estava ali recebendo uma terra, recebendo uma herança, mas a terra era seca, ela não tinha água. E Axa pega e fala assim: olha, eu preciso de água, eu preciso de uma fonte de água aqui para poder alimentar, para trazer alegria para esse deserto que eu estou recebendo. Sabe? E uma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida é que não adianta a gente ter terra, ter casamento, ter promessas, ter um tanto de coisa se nós não carregamos a presença do Senhor. E Axa que quando ela vai buscar a água, a fonte, é como se fosse nos nossos dias hoje, é a presença do Senhor em tudo aquilo que nós formos fazermos, em todos os projetos, em todos os nossos sonhos. Axa preferiu, primeiro eu quero uma fonte de águas vivas na minha vida, no meu terreno, em tudo aquilo que eu for construir, eu preciso dessas fontes de águas vivas. Ela foi buscar, se a gente trouxer para o mundo espiritual hoje, aplicar na nossa vida, ela foi buscar Cristo, ela foi buscar Jesus ali para sustentar, mesmo aquele povo ali naquela época não conhecia o Deus vivo, mas aqui no caso dessa samaritana, que eu acabei de contar a história aqui, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus ali naquele poço de água, ela tinha onde beber, ela tinha o poço, mas acontece que ela era diferente, ela tinha casamentos, ela tinha relacionamentos pecaminosos que deixavam ela no deserto, ela tinha água ali que ela tinha que buscar escondido, porque ela não podia pegar a água na frente daquele povo, porque ela era considerada imunda e pecadora. Então Jesus vai até ela e fala assim: olha, filha, se você soubesse quem está te pedindo água, né? Tu darias para beber, porque de onde eu venho, eu sou capaz de colocar águas vivas dentro de você, águas que vai te satisfazer por uma vida eterna. E aí, aquela mulher, ela se interessa por essa água que Jesus está oferecendo. Ela fica assim: nossa, então me dá dessa água de beber. Ela ficou doida: eu quero essa promessa, eu quero essa água viva jorrando dentro de mim. Aí só que Jesus fala: então vai lá e busca os teus maridos. E aí, o que eu vejo aqui nessa história, nesse contexto? Jesus vai confrontar o pecado daquela mulher. Jesus vai confrontar ela naquilo que era o que trazia imundícia para ela.
porque até aquele momento ela tinha vivido relacionamentos que não estavam corretos, que não estavam aliançados ao Senhor. Ela já tinha tido 5 maridos e o sexto, qual o homem que ela estava ali, não era nem marido dela. E Jesus foi lá e confrontou aquela mulher. E aí, na hora que ela foi confrontada com o pecado, ela não se amargurou do confronto. Ela falou assim: eu vejo que tu és profeta. Ele conhece a minha vida, ele sabe quem eu sou. Mas mesmo assim, ele está me oferecendo uma oportunidade de recomeçar a minha história. Gente, Jesus é assim para nós. Ele sabe as minhas debilidades, ele sabe as suas debilidades, as suas fraquezas. Mas se a gente buscar nele, se a gente se lavar e buscar essa fonte de água viva que jorra através dele, nós podemos ser limpos, ser curados, ter uma vida restaurada. A nossa vergonha será lavada, será limpa. Nós não teremos mais o que esconder, porque quanto mais nós tentamos esconder os nossos pecados, pior vai ficar a nossa situação, mais difícil vai ser o acesso. E quando Jesus, ele traz luz ali para aquela mulher samaritana, ele está falando, ele não está jogando ela para ele não está jogando a luz ali para envergonhar aquela mulher, não. Ele está jogando luz para solucionar e mostrar para ela, falou assim: olha, você teve marido, você teve tudo, você não é feliz. Você até hoje, você vive como uma mendiga espiritual, mas eu tenho coisas maiores para te oferecer. Então a proposta de Jesus ali para aquela mulher era irrecusável. E Axa, eu fui ver o significado do nome Axa, está escrito assim: adornada e rompendo os véus. Gente, Jesus quer romper os véus que nos atrapalham, assim como o véu de Moisés ali, que Moisés, quando ele estava cheio de glória, ele colocava o véu para que as pessoas não pudessem ver o rosto dele, e quando a glória se acabava, ele estava coberto, as pessoas não sabiam que ele tinha perdido a glória. Hoje não, hoje Jesus, ele quer romper os nossos véus, ele quer tirar tudo aquilo que impede a gente de vivenciar a verdade em Cristo. Não tem problema em você reconhecer suas mazelas, tem problema em você fingir que está tudo bem e querer beber fontes de águas vivas. Você não vai beber, você não vai beber. Você precisa abrir mão de você, abrir mão dos teus pecados, deixar Jesus revelar para você o que está de errado, para ele corrigir a tua rota, para ele mudar a tua história e ele fazer com que aquela terra ali que ele está te dando, a sua tristeza, o deserto que você está passando, que a tua vida, o qual ele te deu, ele permitiu você viver aqui nessa terra, nesse tempo, nesses dias, para que você seja transformado, querido. Jesus quer transformar a nossa história, mas ele precisa acender essa luz nas nossas trevas, ele precisa transformar, sabe? Ele precisa com que a gente seja uma terra frutífera nele. E Jesus quer gratidão do nosso coração. Jesus quer simplicidade, humildade. Jesus quer que a gente desça e se humilhe aos pés dele e fala assim: Senhor, eu sou isso, eu sou pecador, eu tenho esses pensamentos, eu tenho esses sentimentos, me ajuda, Senhor, porque eu quero beber das tuas águas. Eu não quero ser simplesmente uma pessoa que frequentou, que conheceu a igreja, porque nós podemos ver nessa história aqui da mulher samaritana, ela era uma mulher que ela sabia onde que tinha que adorar, ela era uma religiosa, mas ela não tinha aquela adoração verdadeira, porque ela se sentia aquele vazio. A necessidade dela estava em busca de homens e vivendo o pecado. Era aquilo que ela tentava ter uma alegria falsa, uma falsa esperança para a tua vida. Mas Jesus não, Jesus veio oferecer tudo o que ela necessitava. E quando nós temos tudo em Cristo, nós não precisamos de nada para ser complemento da nossa história, porque quando Jesus está presente, ele vai jorrar tudo aquilo que nós precisamos, todas as pessoas, todos os lugares que nós vamos passar, toda a provisão, vai ser ele que vai nos dar. E Jesus hoje quer, fala assim: eu quero teu coração, eu quero que você se renda verdadeiramente a mim, entrega os teus caminhos e confia que eu tenho uma história linda para fazer, mas deixa eu abrir, deixa eu mostrar a tua verdade, deixa eu revelar as tuas mazelas, sabe? Eu vejo pessoas passando por lutas, passando por situações tão difíceis, mas não tem coragem de chegar e falar assim: Senhor, me mostra onde que eu estou errando, me mostra o que eu estou fazendo que está ferindo os teus princípios. Esses dias, irmãos,
Eu vou ser bem sincero com você, eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, por que isso está acontecendo? Determinados tipos de coisa aqui dentro de casa, eu preciso saber, acenda a luz onde eu estou errando. E Deus me mostrou, Deus me deu a oportunidade de consertar aquilo ali onde eu estava errando, um ponto onde que ele não estava agradando aos olhos do Senhor. E hoje pela manhã, acordei cedo, acordei 6 horas da manhã, falei, Deus, me mostra onde ainda não está te agradando. Nós temos que entender que a nossa natureza é maligna e que existe pontos cegos dentro de nós que todos os dias precisam ser confrontados. Nós só conseguimos entrar no Santo dos Santos em adoração verdadeira quando nós passamos pela sala de arrependimento. E esse arrependimento precisa ser diário. Nós não precisamos ter medo do Senhor. Nós temos que ter desejo de que Ele mude e transforme a nossa história. Esse que tem que ser o nosso desejo. Que pecado por pecado Ele já conhece, Ele sabe quem nós somos, mas Ele quer que a gente saiba quem realmente nós somos e que a gente venha confessar. Jesus quer isso, quer a humildade dentro do nosso coração. Então que todo o nosso orgulho, nossa soberba e nossa vaidade caia por terra, que a gente venha ser como aquela mulher ali, como Áxia, que recebeu uma terra, mas que ela não se contentou, ela queria as fontes de águas vivas. Assim também que nós venhamos desejar, como a mulher samaritana também fez, desejou essa água viva que Jesus estava oferecendo para ela. Que você deseje isso hoje no seu coração com toda a verdade. Amém? Que Jesus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.